Curiosa, visionária, apaixonada. Isabel dos Santos, nascida em Pirapora, Minas Gerais, no ano de 1927, entra para a história da saúde pública brasileira como a mulher responsável por criar e desenvolver importantes políticas de inclusão na área de recursos humanos no setor da saúde pública brasileira, no final do século XX. A Isabel é daqueles tipos inesquecíveis. Não teve ninguém que passou pela Isabel sem ter uma chapuletada, sabe? Sem sentir a força, né? Porque ela é uma mulher forte. Você sabe que você pode contar com ela em todos os momentos. Foi uma das pessoas que mais marcou a história da saúde pública brasileira nos últimos 50 anos. Isabel rompeu com a naturalização da desqualificação profissional dos trabalhadores de nível técnico na área de saúde. Ela tem uma grande decisão política e ideológica. Isso não é solto, não é só um exercício da minha profissão. Ela tem isso pensado, definido, com vontade, querido. O pioneirismo da Isabel dos Santos, né, em pensar uma escola técnica do sistema de saúde e que fosse multiprofissional, foi, assim, a ideia de primazia nessa linha de escolas técnicas. Ela criou uma escola, né, evidentemente que inspirada em Paulo Freire, inspirada em toda a história da educação libertária no Brasil, que fez, por exemplo, que o Brasil seja hoje o maior sucesso em termos, por exemplo, de ter criado um programa maciço de capacitação do pessoal de enfermagem que antes não podia sequer ser reconhecido como cidadão dentro do serviço. Eu acho que você tem um sentido na vida quando você nasce, né? Por que você nasce, então? Você tem que construir algo, você tem que ter compromisso com algo, né? Quer dizer, isso é inato, né? Não é todo mundo assim, eu pelo menos sou assim. Eu não posso ver ninguém sofrer, né? Quer dizer, eu fico... Qualquer tipo de sofrimento, físico, social, né? Eu sou solidária. Se a pessoa tiver, qualquer pessoa que estiver lutando para melhorar, sair da situação, conta comigo que eu estou ali sempre junto, né? Eu gosto. A minha energia vem daí, né? O meu processo tá dentro do movimento social, né? Tanto é que o meu trabalho, isso que eu falo, ele foi demorado, ele foi um trabalho solitário, longo, de 20 anos, porque era assim, ó, eu tinha uma paciência histórica. Eu começava a fazer um trabalho, aí havia uma mudança política, vinha um idiota, derrubava tudo. Só que não chegava a zero. E aí, quando aquilo acalmava, eu voltava de novo, pegava aquele... ia reconstruindo a partir daqueles que ficou. Apesar de todos os avanços em educação, a desescolarização ainda é muito grande. E outra coisa, você tem mais outras pessoas você tem mais analfabetos funcionais, sabe como que é? Quer dizer, sabe ler, mas não sabe pensar. O sucesso, para mim, do processo educacional é você pensar você mesma, né? E não pensar com a cabeça dos outros, né? Essa maioridade, SUS e Escola Isabel dos Santos, para você ver que tem a ver com um movimento político, um movimento histórico, com a luta muito anterior, mas que teve um momento de materialização com da reforma sanitária, os pressupostos e a luta pela implantação do SUS, logo após a 8ª Conferência de 86. E a nossa Constituição de 88. Então, os últimos 20 e poucos anos são anos de
de construção dessa experiência. Para viabilizar o projeto Larga Escala, ela pensou na constituição de uma escola técnica do SUS que se responsabilizasse por alguns princípios norteadores dessa formação técnica, não é? Uma relação com o serviço, pensasse no trabalhador em serviço como aluno e no docente do serviço como professor, como instrutor. Foi um processo longo, muito, 20 anos. Essa solidão horrorosa, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Primeiro foi o método, né? Em vez de pensar como as pessoas aprendem, como ensinar, que era a tônica da pedagogia, eu falei, não, vamos primeiro pensar como elas aprendem, né? A estratégia que nós achamos foi você trabalhar em cima do processo real de trabalho das pessoas. Mesmo porque, como é que eu vou ensinar trabalho em equipe teorizando? Não posso. Eu tenho que ensinar trabalho em equipe vivenciando. E eram trabalhadores que às vezes já tinham uma idade avançada, que não tinham escolaridade geral, não tinha escolarização, que trabalhavam muito, na maioria deles, a maioria eram mulheres, né? Com duplas jornadas e mais a jornada doméstica. Então Isabel percebeu que a escola para essas pessoas tinha que ser uma escola diferente. Houve realmente uma marca indelével na pedagogia da saúde no Brasil, né? Tal como Paulo Freire foi uma marca da pedagogia em geral, né? Neste país. Ela é o nosso Paulo Freire de saia, nesse sentido, tem a mesma afinidade, tem uma afinidade com a pedagogia do Paulo Freire, mas ela nunca o pôs em prática tal qual, nunca procurou seguir quem quer que fosse, nem o próprio Paulo Freire. Ela seguiu sua intuição a vida inteira. O projeto Larga Escala é um projeto doutrinário, é um projeto de construção de dignidade de uma categoria profissional, que eram as pessoas que ocupavam funções muito importantes no serviço de saúde, a base da pirâmide técnica dos serviços de saúde, mas que não tinham a qualificação e que, portanto, não eram respeitadas nos seus direitos de trabalhador, de assalariado, de pessoa. É o respeito à dignidade técnica e científica de um trabalhador. Uma vez, Paranaguá falou assim, se eu disser metade das coisas que você fala, eu não fazia mais nada. E você continua do mesmo jeito. O pessoal brinca com você, você brinca com ele, e a pouco está tudo em paz. É porque eu não brinco, eu brinco por ideias. Eu não brinco com pessoa. E eu acho que a Isabel tem uma virtude, ela não é uma pessoa que trabalha sozinha. Ela trabalha em equipe, ela trabalha no processo, ela vai formatando a ideia, formulando, desenvolvendo o projeto, trabalhando como equipe. E ao fazer isso, ela está transferindo esse know-how. O projeto dela nunca foi na saúde um projeto pessoal. Ela sempre teve um projeto coletivo, um projeto de construção coletiva de um sistema de saúde mais justo, com acesso, com qualidade. Isso é um legado, porque não são todas as pessoas que sabem fazer isso. Uma das coisas primeiras que fizemos, e aí eu participei efetivamente, foi da criação de um curso depois do Larga Escala, que já está falado no seu trabalho, depois a capacitação de enfermeiros da rede básica, que começou em Minas Gerais, e que Isabel tem uma grande crítica conosco, que éramos da universidade à época e que escrevemos muito pouco sobre ela, mas que ela antecede, inclusive, a Lei Orgânica de Saúde, e foi uma capacitação para enfermeiros de serviços básicos de saúde, de unidades básicas de saúde, inclusive incluindo a capacitação pedagógica, já com vistas na estratégia de de criar escolas técnicas e ampliar a formação técnica. Não sei se isso da grandeza do trabalho, do tamanho do trabalho, do desafio e do lugar que Isabel tem na ampliação. E ela lutou para cada estado ter uma, para os municípios, as capitais ampliarem, para terem escolas ligadas aos serviços, enquanto estruturas
do Estado, do município, estrutura de Estado. Eu acho que esse foi o que Isabel pautou e que ela foi a voz e que nessa voz dela ela conquistou muita gente, inclusive essa humilde criatura que está aqui e que acredito que eu tenho isso como uma das paixões da minha vida. O Larga Escala, eu tomo ele é um apelido desse grande movimento. Era uma expressão, porque ele não era nem projeto, coisa, não tinha dinheiro. Foram muitos anos, foi muito tempo, né? Eu precisava construir um discurso contra-hegemônico. Inclusive, as pessoas tinham muita vergonha de ser professor desse processo. Elas achavam que era digno as pessoas ser professor do outro processo, né? Eu penso assim, para ser uma escola de inclusão social, ela tem que ter uma proposta, né, pedagógica, né, político-pedagógica. Ela tem que ter uma proposta, ela tem que entender o corpo docente todo dela, o povo todo que trabalha com ela, tem que saber muito claro, explicitar muito bem o que eles entendem de educação, sociedade, democracia, de SUS, dessas coisas todas. Tem que ter um marco de referência, né? E o que é libertação, o que é educação para libertação. As escolas todas que eu abri, a primeira coisa que eu fiz foi construir esse marco de referência. A partir do marco de referência, porque senão, como é que eu vou fazer uma proposta pedagógica libertadora? Não posso. Eu só posso fazer uma proposta pedagógica libertadora se você tiver uma concepção de homem e sociedade, uma outra concepção de homem e sociedade, né? Então, a gente construiu, e a partir daí, desse marco de referência, você organizava o regimento interno dessa escola coerente com esse marco de referência. Como é que você... Aí a avaliação não pode ser para punição, é para ajudar o cara a superar, é para ajudar a superar e não para punir, porque a avaliação, de um modo geral, é para punir, né? E nessa nossa escola, a avaliação não é para punir, é para superar, né? Para o cara conseguir avançar. A minha família era a família da roça, né? Quer dizer, era um pessoal muito bom, mas não valorizava a educação dos filhos. Não achava que não tinha dinheiro. Tinha, mas eles achavam que não valia a pena. Sei lá o que é. Ele não valorizava. Quando abriu um colégio aqui, com o ginásio, a tia falou, olha, é muito inteligente, traz ela para cá para estudar. Aí ela veio, a mãe não queria, meu pai não queria, porque separar, tirar os filhos assim, naquela época era... Mas aí minha tia tanto pediu até ela veio. Aí então, tinha um padre lá, falou comigo assim, você quer estudar? Eu falei, eu quero, mas eu posso pagar para o estudo para você, se você depois se comprometer a trabalhar, a organizar um serviço de saúde aqui para essa população pobre. Eu falei, tá. Aí ele me manda para Belo Horizonte, para uma escola de enfermagem em Belo Horizonte, que era de religiosos, né? A gente morava na fazenda, não tínhamos, assim, condições de vir para cá estudar. Ela trouxe todos nós, ela mais velha, tinha mais 7 irmãos. Eu fiz enfermagem e depois, quando eu estava terminando a enfermagem, aí o CESP já ia começar o trabalho lá. Não tinha ninguém naquele tempo, era muito difícil interiorizar a enfermeira, né? Então, quando eles souberam que eu era de lá, eles foram lá para me entrevistar, para eu trabalhar. Aí eu falei que eu não podia, que eu tinha um compromisso com o padre, né? Quer dizer, eu tinha que fazer o trabalho na paróquia, né? Para a paróquia. Aí ele foi lá negociar com o padre. O padre falou, não, se ela vai trabalhar aqui, né? Quer organizar o hospital aqui para a cidade, tá feito, pode deixar. Aí, então eu comecei, aí eu entrei na Fundação CESP, né? CESP, Serviço Especial de Saúde Pública, criado em 1942, participa da implantação, nos anos 60, do Plano SALT e contrata a enfermeira Isabel dos Santos para organizar uma unidade hospitalar em Pirapora, Minas Gerais. Eu sempre me pergunto muitas coisas. Aliás, tudo na minha vida, a primeira coisa que eu pergunto é a mim mesmo. O que é isso? Por que isso, né? O meio ambiente, para mim, ele é muito motivador e muito estimulante. Natureza, meio social, tudo. Pobreza, miséria, riqueza, tudo me impacta, né? Eu fui escolarizada muito tarde. Eu não sabia explicar as coisas, porque
Eu fui escolarizada muito tarde. Eu não sabia explicar as coisas porque elas aconteciam. Isso para mim era muito importante. Porque chovia, porque isso, porque aquilo. Eu não tinha resposta, né? Eu só tinha perguntas, né? Me lembro que eu olhava para a cachoeira, lá tem uma cachoeira, né? Aquela água correndo permanentemente. Eu dizia, mas Deus, não para, e como é que ela volta? Onde é que acha tanta água? Depois de vários anos atuando pelo CESP no norte de Minas Gerais, Isabel dos Santos é transferida para o estado de Mato Grosso. Eu trabalhava em Várzea Grande, né, que é um distrito de Cuiabá. Mas eu ia à tarde fazer treinamento em Cuiabá, do pessoal de lá. E aí o carro me levava. Aí quando eu cheguei lá, estava a madame sentada na frente e eu lá atrás, em cima dos equipamentos. Eu falei, o quê? Nada disso. Quem está trabalhando sou eu, o carro de serviço. Para fora. Me custou o emprego. Fui demitida, mandada para o Rio de Janeiro como pessoa insuportável. Ninguém esperasse da Isabel jeitinho e lero-lero, não, né? Era mesmo duro, né? Ela era aquilo assim que às vezes a gente brincava de dizer com ela, isso era coerência em pessoa, né? Agora, ela sabia como tratar as pessoas. Eu cheguei no Rio de Janeiro, aí mandaram me chamar. Eu falei, ó, não venha passar pito não, porque se vocês não quiserem, me demita, estou demitida. Eu fiz aquilo, achei que estava certo e vou repetir quantas vezes eu quiser. Aí resolvi, falou, não, peraí, em nome de tudo que ela fez, aí veio o pessoal, né? Aí me mandaram para Recife, para a escola de enfermagem. Eu fui sempre punida dentro da Fundação CESP. A Associação CESP era muito conservadora, muito autoritária. Fui de castigo do Mato Grosso para Recife, né? Fui punida, né? Os lugares onde eu mudei, eu fui punida. Lá eu já comecei a inovar, por exemplo. Essa questão do processo de trabalho, lá eu já comecei a fazer. Lá, por exemplo, eu dava um curso de pós-graduação. Cada ano eu dava num centro de saúde e deixava o centro de saúde organizado, né? Quer dizer, o próprio curso era instrumento de organizar. E assim eu fui fazendo, né? Quer dizer, eu ajudei a melhorar muito o serviço através dessas coisas. Por onde eu passo, deixa lá a confusão preta, né? Não para quem quiser que desmanche, né? Então, eu sou muito inquieta nesse ponto, né? Não podemos minimizar uma questão muito importante, que foi uma contribuição que a Isabel ela deu e vem dando até hoje, que é na questão da constituição das escolas técnicas de saúde. Sem dúvida nenhuma, essas escolas, que são os grandes centros de formação de profissionais de nível médio, elas foram escolas impulsionadas. O trabalho da Isabel todo, ele foi direcionado no sentido de constituir essas escolas que iam ser responsáveis pela educação permanente desses profissionais. As escolas técnicas, elas surgiram quando a gente começou a fazer o processo de formação para ser legitimado. É o que eu te falei, né? Precisava ser legitimado. E que a saúde não tinha nenhuma experiência. E só fazia treinamento pontual. Apesar de ser uma escola em cima do serviço, não tirava a responsabilidade de você produzir material educacional, livro-texto, material visual, espaços, laboratórios, para você, aquelas coisas para não ir diretamente no paciente, que podia botar risco, podia ir no laboratório, né? Precisava criar espaço. Aí começamos. Tanto é que quando chegou agora o Profai, a gente, nesse processo da sustentabilidade, a gente botou um componente muito grande de fortalecimento das escolas técnicas. E aí, então, no contexto desse movimento em prol dos trabalhadores do SUS, são criadas as escolas, são criadas os centros formadores, são articuladas as universidades. A universidade é articulada com a formação dos GEROS, com a formação do próprio CADRU também, né, do gestor de recursos humanos, enfim, criando viabilidade econômica, viabilidade política e viabilidade social para acontecer a qualificação desses trabalhadores de nível médio.
aí esse movimento se amplia. O grande fundamento de Isabel foi o materialismo histórico dialético. Isso deu a ela uma visão de coisas que, quando a gente pensava que não tinha mais nada para acontecer, ela tinha a sacação da contradição, ela tinha a sacação da luta histórica, ela sabia o que era quantidade e qualidade, ela sabia como lutar a interpenetração dos contrários, mas não fazia disso um proselitismo político partidário. Não podia ser em outros espaços, mas conosco ela fazia a essência. Ela mostrava com os atos dela e com a capacidade argumentativa, com o feeling. Ela entrava em todos os estados, cada um no seu contexto, querido, com partidos e governos e gestores e de toda a ordem. Eu entendia que a escola técnica era um instrumento que os gestores teriam para executar uma política pública de Estado de formação desse pessoal leigo. Ele tinha que ter um processo organizado, como tem a área de agricultura, como tem a área de pecuária, né? As escolas técnicas federais de indústria, tem na área da indústria e na área da pecuária, essas escolas técnicas, né? A saúde não tinha escola técnica e eu achava que ela tinha que ter, porque a saúde era muito importante, não tanto quanto economicamente, ou até ser economicamente também, mas ela tem uma grande divisão do trabalho, com um grande número de profissional de nível médio em todas as áreas. Nutrição, enfermagem, laboratório, né? A estatística, saneamento, é muita gente, são muitas habilitações, né? E elas precisavam de um espaço organizado, legitimado pelo sistema educacional, para executar uma política pública de Estado dos gestores estaduais e municipais. Porque as escolas técnicas, isso é uma coisa que eu quero te falar, foi um dos grandes insucessos nossos, foi esse. A gente não conseguiu atingir os gestores, que era CONAS e CONASEM, né? Não conseguimos. Quer dizer, eles não conseguiram ainda evoluir como gestores para valorizar a formação das pessoas, né? Eu acho que nós ainda não conseguimos identificar, detectar, ampliar para o plano dos municípios a questão da responsabilidade política com os princípios do Sistema Único de Saúde. Fica parecendo que ainda é algo que eu posso abrir mão. Quem sabe eu dou um jeitinho. Quem sabe eu consigo fazer serviço de saúde empregando uma pessoa que a gente treina ela bem rapidinho. Né? Então, aquela coisa assim, para a formação do médico, principalmente do médico, dos profissionais de nível superior, se você falar em 3 anos, é pouco. Agora, quando você fala em formação técnica, qualquer 100 horas ali, uma coisinha rápida. Então, é uma política que só pode ser mudada com a colaboração, com o compartilhamento, com a associação, com a aderência, né, dos gestores. E o desafio era que nós tínhamos que pensar. E ela trazia uma proposta, uma escola, portanto uma estrutura, materiais didáticos, uma proposta pedagógica sustentada em determinados materiais, que ela estava construindo, inclusive com equipes de currículo, e o desaforo de fazer um levantamento dessa rede e dessas possibilidades e constituir turmas em serviço. Pessoa apaixonada, ela se dedica e exigia dedicação dos outros, né? Isso até me emociona, essa lembrança pela impressão que me dava esse compromisso que ela transpirava. Era muito forte. Eu tinha que fazer essa formação desse pessoal todo sem tirar do trabalho. É como você consertasse um trem em andamento. Não, então não pode sair de cima do processo de trabalho. Porque o próprio aprendizado dele era a produção que eles faziam. Praticamente nós temos hoje em quase todos os estados. Tem 30 e tantas escolas. E sem dinheiro, viu? Foram criadas assim na base da conversa, né? Agora, elas estão longe ainda de cumprir o seu papel. Por isso, pelo atraso dos gestores, né?
Meu pai era fazendeiro. E eu via, quando criança, ele negociar, chegavam os donos de frigorífico para negociar, comprar o gado. Minha mãe não saía da cozinha. Não saía, mas dizia para ele assim, o peso da boiada é tanto, não pode ser um tostão a menos. E ele não falava nada, eu era simplório, né? Ia negociar. Ficava uma semana o cara comendo, dormindo, falando nada sobre o que ele ia fazer. Na hora dele viajar, montava no cavalo, aí fazia um negócio, fechava ali em cima. É impressionante, aquilo me fascinava, aquele jeito mineiro de fazer as coisas, né? Então eu fiquei malandra também, né? Um bom mineiro não laça boi com imbira, não dá rasteira no vento, não pisa no escuro, não anda no molhado, não estica a conversa com estranho. Só acredita na fumaça quando vê o fogo. Ser mineiro é ver o nascer do sol e o brilhar da lua. É ouvir o canto dos pássaros e o mugir do gado. É sentir o despertar do tempo e o amanhecer da vida. Meu pai era assim, só vivia assim, fazer o bem para os outros. E minha mãe era mais pragmática, minha mãe muito prática, muito trabalhadeira, muito inteligente. Mas minha mãe era assim, pé firme mesmo, sabe? Então ela é encantada assim com os dois, nesse sentido. Meu pai com a generosidade dele e minha mãe assim, tão prática, uma mulher tão firme, tão forte. Isabel sempre foi uma pessoa boníssima, sabe? Uma pessoa de coração muito grande, uma pessoa que parece que o coração não cabia no peito dela. Ela preocupava com todas a família, ela queria ajudar todo mundo e de fato ela ajudou, sabe? Isabel sempre foi uma comunista, mas uma comunista intuitiva. O que ela fazia não era porque era uma missão do partido, porque alguém tinha encomendado a ela. Não, ela decidia que isso era uma coisa importante e ela se dedicava àquilo. Então isso era diferente, era marcante. Ela continuou sendo uma pessoa muito preocupada com a exclusão, que é muito preocupada com o acesso das pessoas às políticas públicas, com as políticas sociais, sem sombra de dúvida. Esse é um compromisso dela, independente da filiação partidária. Eu era militante, né? E lá em Recife a coisa foi feia, né? Foi feia, sobretudo no governo Médici, né? Eles viviam atrás de mim, mas graças a Deus não conseguiram me pegar, não. Um dia eu ia ajudar um professor lá, que eu gostava muito dele, me convidou para fazer um treinamento de parteiras leigas, e lá na Zona da Mata, né? E era a área ali do Gregório, né? Eles estavam querendo matar, fritar. Eu assisti o que fizeram com o Gregório, mas parecia um animal. Prenderam ele, né? Andou arrastado pela rua de Recife, uma coisa horrorosa, né? Aí me convidaram para fazer um treinamento de parteira. E eu falei, tá bom, eu vou. Aí Patrícia adoeceu, eu falei, Patrícia salvou minha vida, né? Ela era pequenininha, adoeceu, eu falei, não posso ir agora não, porque Patrícia está doente. Eu vou depois, na outra semana. A turma que foi matada, mataram todos, né? Aqueles dias, podia ter morrido naquela hora, né? Ela escapei, né? Eles aprontaram com Dom Helder, foi um horror, aquilo ali foi uma fase negra, né? De chumbo, terrível, né? Não gosto nem de me lembrar. O Larga Escala trabalhava a favor dos trabalhadores e a favor da sua qualificação profissional, até em detrimento da existência da lei do exercício, que nunca foi muito democrática. Nesse contexto dos anos 80, foi promulgada uma lei, né, que exigia a habilitação completa, né, dos atendentes, ou seja, que eles se transformassem em técnicos de enfermagem e que, portanto, passasse por um processo de formação. A lei deu 10 anos para que todas as pessoas que estavam nessa situação, que eram pessoas de formação, a lei deu 10 anos para que todas as pessoas que estavam nessa situação, que eram pessoas que tinham sido instruídas
quase que na prática do dia a dia dos serviços, né, elas tivessem uma habilitação legal, profissional, né, para o exercício de enfermagem. Mas havia sim um fato histórico, um fato histórico relevante, que era 1995. Que eu, inclusive, fazendo uma fala no Congresso Brasileiro de Enfermagem em Porto Alegre, naquele ano, eu disse, defrontando-os com 1995. Era exatamente mostrando a luta que o Larga Escala vinha fazendo contra a legislação que dizia que naquele ano terminava o direito dos atendentes poderem exercer a sua profissão, porque a partir daquela data, quem não fosse qualificado não seria registrado no Conselho Regional, portanto, não teria o direito a um exercício legalmente amparado, ficaria na marginalidade e perderia o direito de permanecer como atendente, sem nenhuma providência para tirá-los dessa condição. Então, quando isso acontece, toda a experiência que estava acumulada de organizar a formação, de pensar estrategicamente a coisa em ampla escala, de pensar na formação em serviço, quer dizer, tudo isso que já era uma experiência consolidada, essa experiência ganha força política. E aí o Conselho Federal de Enfermagem, o COFEN, através do sistema COFEN-Corens, estava propagando este verdadeiro crime contra os trabalhadores atendentes de enfermagem. Eles estavam apavorados. E a Associação Brasileira de Enfermagem, que é uma entidade de enfermagem mais chamada de científico-cultural, porque ela não tem o poder de fiscalização do exercício, é uma outra dimensão da organização da enfermagem brasileira, ela que era responsável por formar formadores, por pensar educação, por apoiar a categoria no que tange aos avanços educacionais, etc. Falou, isso é uma loucura, vamos buscar, tem larga escala, tem alternativas, nós não podemos simplesmente deixar que essas pessoas percam o emprego. As pessoas todas sendo presas, porque não tinha lei do exercício e ninguém podia fazer que elas tivessem o curso de auxiliar de enfermagem de repente. Por acaso chegaram para mim, eu falei, eita, vou turbinar o larga escala. É porque é a única pessoa que sempre gostou disso, né? Lá no Ministério da Saúde. Chegar lá no terceiro andar, eu falei, já ajudo, não tem conversa. O Profai só existiu porque existiu o Larga Escala. Ele foi praticamente o coroamento de todo esse esforço. O Profai foi montado assim, ó, uma visão olhando para trás, que era o grande estoque de pessoas leigas trabalhando, né? E a outra era olhar para frente, que era criar os mecanismos de sustentabilidade. Senão, daí a pouco tempo, teria o mesmo estoque de pessoas leigas, né, na rede. A gente levou 2 anos programando o Profai. Teve uma participação muito importante, a participação da Isabel, né, como uma mentora do processo do que uma participante direta, como tinha sido o processo do Larga Escala. Ela não era mais a professora, mas sim aquela que dava as grandes linhas e estava presente nas grandes decisões sobre a pedagogia e a aplicação do Profai. Todos os trabalhadores de nível médio do Sistema Único de Saúde que não tem qualificação profissional reconhecida pelo sistema educacional podem se inscrever e vão fazer um curso com titulação legal garantida. Isabel tinha muito compromisso com isso. A perspectiva dela de pensar isso era não só pensar a inclusão dessas pessoas que não tiveram acesso, que foram excluídas, como também em profissionalizá-las e, mais do que isso, em garantir que os serviços tivessem qualidade para os usuários. O Profai só pôde acontecer em 5 anos, com a qualidade com que ele aconteceu, com a envergadura, a magnitude, uma meta imensa, não é? Só de professores de educação profissional técnica, o curso de especialização da ESP egressou 13.161 enfermeiros, docentes em educação profissional técnica do IAPOC ao Chuí mesmo, não é força de expressão. Alunos do IAPOC e alunos do Chuí, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sabemos nome, endereço e CPF deles, então não é força de expressão.
241 mil auxiliares, mais de 70 mil técnicos. Fazer isso em 5 anos, fortalecendo escolas, construindo projetos, plantas físicas, isso tudo ao mesmo tempo com avião em pleno voo. O Profai, ele data de 1999, né? E são 10 anos. Ele se encerra em dezembro de 2009. Né? Mas já pensando uma continuidade do Profai, em 2008 tem-se uma política de educação na área técnica que envolve, além da enfermagem, outras áreas. Aí a saúde bucal, a radiologia, a citotecnologia, a hemoterapia, manutenção de equipamentos, vigilância em saúde, que são áreas que estão compondo a política de educação profissional para o período de 2008 a 2011. E nós estamos, nesse momento, trabalhando com o Profapes, que a enfermagem faz parte, mas ele amplia para outras áreas técnicas. É preciso você continuar articulando pessoas, formando grupos críticos, ampliar a capacitação das pessoas de discutir a formação e a escola para além do prédio. Para além do prédio. Não estou tirando escola, não estou desqualificando a importância de escola, mas para além do prédio. A escola no espaço de articulação, de integração com atores sociais, onde o trabalho se realiza. E como tinha dinheiro, ele pôde ser feito em extensão nacional, com dinheiro. Então foi um processo muito bonito. A sociedade brasileira hoje é diferente, porque firmou a questão da educação profissional. Vale a pena acreditar no ser humano, vale a pena você insistir. É que cada um tem seus prazos, né? Você tem que ter paciência para poder aguentar, esperar, né? O prazo de cada um que não é igual, né? Mas eu acho que vale a pena, sempre vale a pena. A educação sempre vale a pena, né? Dentro do Profai, no projeto Profai, existia um subprojeto, vamos dizer assim, né? Era chamado de componentes, né? Subcomponente, que cuidou, que discutiu, que pensou essa questão da organização dos currículos referenciados em competências. Isso em função de uma mudança na Lei de Diretrizes da Educação Brasileira, né, que é chamada LDB. Essa lei ela sai em 96 e ela traz uma mudança muito importante, porque ela diz que a partir daquela época, a partir de 96, toda a formação deveria ser baseada em competências. E ela incide sobre 2 aspectos, estrutural e conceitual. Nesse ponto, a discussão de currículo, ela aproxima cada vez mais. Ela quase que tem como condição sine qua non que articula-se o processo de trabalho, 2 processos muito complexos, o de trabalho, o de prestação de serviço de saúde e o de formação. Então, e aí os currículos deixam de ser enciclopédicos, aqueles currículos com uns blocos de disciplinas, né, para serem de conteúdos de competência que se interagem, buscando conformar uma inserção qualificada do trabalhador naquele cenário de prestação de serviço que é específico. Isso foi um grande avanço, pensar competências a partir do processo de trabalho do trabalhador, né? Mas isso também foi um legado da Isabel, porque ela já nos preparava para pensar, de uma certa forma, o perfil de competência dos profissionais na área da saúde. Dentro do Profai, a gente começou a trabalhar nessa linha de pensar a competência, mas a gente fez uma série de ressignificações para a saúde. Muito da visão do MEC era voltada para o trabalhador da indústria, o trabalhador do comércio, o trabalhador de nível médio, com a não especificidade do trabalhador da saúde. Então aí a gente desenvolveu, por exemplo, uma proposta de avaliação virtual, que é um CD gravado, né, com imagens do homem virtual. Você conhece o homem virtual? É um programa computacional, né, que foi desenvolvido para nós pela Faculdade de Medicina da USP. É tridimensional,
com movimento, né? E ele oportuniza você ver o ambiente interno, né? As estruturas internas do corpo humano, coisa que o pessoal do nível médio não tem acesso, a não ser por desenhos e fotos e mais desenhos esquemáticos, muito esquemáticos, porque não há esse tipo de estudo com o nível médio, não vai para laboratório, você não trabalha com dissecação nem nada. Eu acho que Francisco Campos foi através dele que ele conseguiu, pela primeira vez, que o Ministério assumisse a educação profissional, botou dinheiro e abriu um espaço, né? Agora, ele já fez a parte dele a nível nacional. Agora, se os gestores estaduais, que é CONAS e CONASEM, com os gestores municipais, não assumirem, fica difícil isso ser uma política pública de Estado. Eu poderia dizer que a Isabel Santos ela tem, para a área de recursos humanos, o mesmo sentido que Sérgio Aroca tem para a reforma sanitária brasileira. Isabel Santos é, de fato, a precursora e ela é a pessoa que nos inspirou a todos, que passamos, a partir da prática, a partir da ação e a partir de todos os estudos que ela fez, passamos a ver a questão de recursos humanos como sendo a questão central do sistema de saúde. Prestar uma homenagem a Isabel é, de fato, reconhecer aquela que fundou esse conceito de recursos humanos avançado que nós temos no Brasil e que é hoje a base da possibilidade de avanço que o mundo inteiro está vendo. Não se poderia pensar em reforma sanitária sem pensar nos trabalhadores de saúde e não se pode pensar nos trabalhadores de saúde do Brasil hoje sem pensar no que foi a grande acumulação lá no Nordeste brasileiro, lá na Fundação CESP, que Isabel dos Santos fez. Tenho em conta que Isabel sempre dispôs de recursos incomensuráveis de doçura, porque há em sua alma um imenso mar doce, um São Francisco, que se acostumou desde cedo a correr em várias direções, a fim de banhar as agruras dos sertões da vida. A primeira vez em que eu fiquei na casa da Isabel foi porque ela me resgatou no hotel. Eu ficava em Brasília, nós estávamos elaborando o Geros, em 93, e eu ficava no hotel sempre, e uma noite no hotel eu tive uma cólica renal. E no dia seguinte eu cheguei para trabalhar tão abatida, que ela perguntou o que é isso, porque ela é uma pessoa muito perspicaz, né? O que foi, o que aconteceu? E aí eu relatei que tinha passado mal no hotel. Nesse mesmo dia, sem falar nada, quando nós acabamos o trabalho, né, ela tinha um Fusca, com o Fusca nós passamos no hotel e ela falou, pega suas coisas e vai ficar lá em casa. Aproveito aqui um parêntese para fazer uma referência a essa iniciativa com o Fusca nós passamos no hotel e ela falou, pega suas coisas e vai ficar lá em casa. Aproveito aqui um parêntese para fazer uma referência a essa iniciativa do Ministério em fazer esse registro. Pode servir de estímulo para quem quer lembrar e aproveitar uma experiência que foi marcante na saúde pública brasileira no fim do século passado. Ser amiga da Isabel é um privilégio, porque eu considero a Isabel uma amiga, além de uma guru, mestra. Naquele Fusca nós tivemos vários episódios engraçadíssimos, porque nós dirigimos ela por Brasília fora, a gente ia naquele carrinho e um belo dia o Fusca parou de funcionar, ficava estacionado na porta da casa dela, ela também já não tinha muito pique para dirigir e a gente sempre olhava o Fusca e falava com saudade, né, dos tempos em que nós circulávamos por Brasília no carrinho. Esse quadro é uma pintura que é bordada por as primas de Isabel, que são bordadeiras e que fazem coisas muito bonitas. Então eu ganhei esse quadro, que é algo muito bonito, tanto o quadro como o que está escrito. Ô Dora, de que viagem a gente fala? Se tudo é viajar em busca de tudo e do nada. Ainda dá tempo de costurar, de rebordar os dias, de recriar a rosa dos ventos. Desfazer os nós, puxar os fios da linha da vida e chegar em nós mesmas. Nessas alturas da viagem, sob a guarda de Bom Jesus do Bonfim, Santa Bárbara, guardai o coração dessa andarilha, que tem os pés no chão e olhar no longe.
Um beijo. Brasília, abril de 95. Este é meu grande presente e minha declaração de amor, né, com Isabel. Isabel politizou as menos politizadas, sacudindo as nossas ingenuidades. Para isso, ela era firmíssima. Quando a gente fazia uma justificativa dessa tipo consciência ingênua, Isabel era craque, como é até hoje, para pegar na veia a nossa leitura ingênua e fazer uma pergunta, porque ela é a mulher que mais sabe questionar. Não é a perguntinha. Até hoje eu acho que é a pessoa que mais problematiza, né? Problematiza bem, porque Isabel não faz só perguntas. Isabel contrapõe o que você diz com um outro argumento e espera você alcançar. Isso ela tem paciência. A situação do Brasil com relação à qualificação de trabalhadores era muito parecida com a de muitos outros países da América Latina na década de 70. Hoje, na América Latina, a situação do Brasil é completamente diferente dos outros países. Nós temos hoje milhares, centenas de milhares de pessoas que foram formadas num projeto educacional que tem muito a ver com esse movimento do qual a Isabel participou de forma muito decisiva, de forma muito dedicada, empenhada e onde eu gosto muito de dizer, onde ela foi uma grande liderança. Ela gosta de uma comida mineira com vontade. Nós íamos a um restaurante que ele tinha as chamadas comidas da fazenda e as comidas do tropeiro, né? As da fazenda são, em geral, as comidas com caldo, como a rabada, enfim, as comidas que têm caldo. E as do tropeiro são as comidas mais secas, né? O lombo, o feijão tropeiro. Comer, eu gosto de comer, mas não é mais. Eu gosto de comer bem. Mas mais assim não. Também eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de ver a vitória das pessoas, eu gosto, sei lá, eu gosto de... Eu sou apaixonada por muita coisa, viu? Aliás, por quase tudo. Eu sou uma mulher apaixonada. Eu não sou visionária, não. Eu sou otimista. Eu achava que aquela situação tinha que mudar. E como eu sei que as pessoas mudam, o processo social também evolui, não é estático, eu acreditava nisso, eu acredito nisso. Quer dizer, mesmo hoje, com todas as dificuldades que eu tenho no trabalho, eu acredito no futuro ainda. Não sei como é que vai ser, mas sei que vai mudar. Eu acho que a minha aposentadoria foi mais para ficar em paz com a humanidade, para preparar para morrer, né? Para quem eu vou brigar a vida inteira? Eu tenho que parar um pouco, né? Então, eu falo que eu saí do palco, estou na plateia. Estou batendo palma para a turma que está aí, né? Como alguma coisa muito especial do Rio de Janeiro, gostaria de destacar o carinho que a Escola Enfermeira Isabel dos Santos, Escola Técnica de Saúde do SUS RJ, né, ao conseguir que a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro reconhecesse a medalha Isabel dos Santos como um gesto oficial. Tivemos a alegria de receber a professora Ena Galvão, que esteve conosco, veio receber a dela. Então, Bel já tem medalha, Bel já tem escola, Bel já tem troféus, acho que já tem, inclusive, prêmios. Bel é um prêmio. Bel é que é o prêmio. Bel, te amo, te amo, te amo, te amo. Te respeito profundamente. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, esta espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade da alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Nossa, briguentíssima. Tô te falando, era difícil. É verdade, dona Isabel? É. Suada. Mas não tem jeito. Mas eu acho que eu tinha que puxar, até porque, como a educação era muito rígida,
ela tinha os princípios e botava isso muito claramente e facilitava, não. Isso era para todos, né? Mas foi bom que ela hoje é uma pessoa responsável, tá vendo? É até demais, né? É. Ô, meu filho, desculpa se não saiu do jeito que você queria. Eu falei, meu Deus, eu tô com medo, na hora lá, eu não consegui as ideias fugirem, né?